esse posicionamento da família Bolsonaro, porque o Jamil ele observa ali na coluna que ele escreve para o portal UOL que o buraco é bem mais embaixo, né? Não é só querer dizer ali, né, que essa justificativa do Trump dizer que é um caça às bruxas contra o Bolsonaro e, consequentemente, a família dele, mas também uma tentativa clara de golpe. Jamil, boa noite para você. Queria que você aproveitasse para trazer um pouco mais da sua análise, querido. Boa noite, Gabi, boa noite, Chico, boa noite, meu amigo Juliano, muito bom estar aqui com vocês. Olha, isso tem um objetivo muito claro. Aqui, da parte dos americanos, o objetivo é, sim, causar, em primeiro lugar, uma desestabilização no atual governo brasileiro e preparar 2026. Esse é o grande objetivo. Ou seja, vamos resumir aqui, deixar muito claro e sem rodeios, é um golpe em curso. Quando você coloca, obviamente, quando você sequestra uma economia, porque 5% de taxas, vamos falar, é um impacto muito grande. Não, ela inviabiliza muitos dos setores brasileiros que, claro, têm o mercado americano como um dos seus principais destinos. De laranja e tantos outros. Então, é sim uma espécie de sequestro da economia brasileira para dizer, olha, ou a eleição de 2026 vai na direção que nós queremos, ou, obviamente, vocês vão sofrer com o impacto disso tudo que nós estamos causando. Então, realmente é algo fundamental. Hoje eu conversei muito com o governo brasileiro, justamente no Palácio do Planalto, que me diziam o seguinte, primeiro, não é uma questão tarifária, não é uma questão comercial, né? É uma questão, acima de tudo, política. O que está em jogo é a democracia brasileira. E ponto. Ou seja, não adianta, eu conversava com um deles, com um dos negociadores, e falava, bom, e aí, vai ter negociação com os Estados Unidos? Ele dizia o seguinte, olha, claro que nós queremos negociar, mas queremos negociar setor por setor, etanol por açúcar, carne, etc., tarifa. Não vamos negociar a democracia. Nós não vamos negociar, bom, vamos colocar então de lado aqui o processo contra Jair Bolsonaro para ter ao mercado americano. Não. Quanto custa a democracia? Não tem preço. Não tem preço. Essa é a verdade. Né? Então, não, o Brasil não vai negociar, o Brasil não vai barganhar. Agora, a questão é que é realmente uma situação delicada, porque, de um lado, você tem sim um impacto real na economia, e vamos lembrar que, como disse o Juliano, o impacto pode ser muito rápido, tem setores que obviamente dependem, ou pelo menos tem o mercado americano como um grande destino, e que se você interrompe a exportação para os Estados Unidos, não é que em 2027 o setor vai ser afetado, ele vai ser afetado no mês que vem. Ele vai ter... E olha só, é tão impactante isso no que se refere ao comércio, que nós temos aqui nos Estados Unidos hoje, vocês devem ter lido o Krugman, mas vários outros dizendo, calma aí, então não tinha nada a ver com o comércio essas tarifas? Claro que não. Né? A gente descobre por meio de nós brasileiros, podia ter sido o Panamá, podia ter sido tantos outros, mas nós descobrimos, na verdade o mundo descobriu por nós brasileiros que essas tarifas elas não passam por uma lógica comercial, e sim por uma lógica política. E só um detalhe, o governo brasileiro acredita que pelo menos nessas primeiras 24 horas ganhou nas redes sociais, na opinião pública, vamos dizer assim, apoio, e não teve, obviamente, como o Juliano disse, uma ala ali mais radical do bolsonarismo, continua ali abraçado, etc., mas que de uma forma geral foi muito criticado. E aí, principalmente o editorial do Estadão que eu vi de uma fonte lá no Palácio do Planalto, hoje foi algo engraçado, porque eles disseram, bom, ontem ele soltou uma nota, né? O governo brasileiro soltou aquela nota que todos nós líamos, etc., e depois vem o editorial do Estadão. Aí eles se deram conta, perdão, é uma piada aqui, tá? Mas eles se deram conta que o governo brasileiro estava mais à direita do que o Estadão, porque a nota... Mais moderado. Era mais moderada, era mais diplomática do que o próprio editorial do Estadão. O que significa, e agora não é mais brincadeira, mas o que significa que o governo entendeu que sim, tem uma margem de apoio, uma margem de apoio ao governo brasileiro, ou pelo menos a não ter, basicamente,
tarifas de 50% contra os produtos nacionais. Ô Jamil, você citou o governo, né, como é que isso bateu lá dentro. Eu acho interessante que nas redes sociais a gente tem um levantamento no nosso portal do Pedro Barcielo, né, mostrando uma análise de 35 mil comentários em portais de imprensa sobre esse assunto. E aí, só para a gente ter uma ideia do resultado, eu acho que é interessante, vai ao encontro do que você está falando. 78% expressam repúdio à taxação dos produtos brasileiros e à atuação da família Bolsonaro, especialmente o Eduardo Bolsonaro, que foi aquele tweet que a gente leu aqui. E outros 12% expressam apoio à medida de Trump, ou seja, muito menor. E os brasileiros, inclusive, inundaram o Instagram do Trump. Eu acho que ele não estava esperando, né? Ele não tinha ideia de o que é comentário de Brasil. A gente é muito bom nisso. Ele teve que fechar os comentários, limitou os comentários no Instagram para não ter uma enchurrada ali de críticas. A rua está começando a encher também, viu? Notícias da Paulista agora, onde vai rolar a manifestação. Diz que está muita gente chegando na Avenida Paulista. Eu vou logo assim que acabar aqui também. Eu também. Muito bom. Jamil, olha, isso é fundamental, só para a gente colocar, porque, claro, nós vimos o que aconteceu no Canadá quando o Donald Trump decidiu que ia invadir o Canadá, ou anexar o Canadá. Claro que no nosso caso não é essa ameaça, mas ela continua sendo no mesmo sentido, ingerência externa em assuntos domésticos. Ou seja, o tema é o mesmo. E no Canadá nós vimos o que aconteceu. Time americano indo jogar no Canadá e sendo absolutamente vaiado, né? O hino nacional americano sendo vaiado, os produtos americanos desaparecendo das prateleiras do supermercado. E o primeiro-ministro, que daí vence a eleição, ele estava basicamente derrotado. Ele vai lá e de repente vence a eleição. Então, né, eventualmente podemos ver isso. Mas, insisto, não é para, apesar disso acontecer, não é um espaço para a gente comemorar. Olha só o que deram de bandeja para... Não é essa a questão, mas esse pode ser um impacto, sem dúvida. Juliano, perdão. Imagina, Jamil, boa tarde, querido. Aliás, a Gabi falou que o Jamil fez um artigo muito interessante. Hoje ele faz artigos interessantes todos os dias. Eu recomendo quem não segue o Jamil nas redes sociais. Todo dia. E em 30 plataformas diferentes. É um negócio impressionante. O cara é quase um pleonasmo. Eu não sei quanto tempo que ele consegue para escrever tanta coisa boa. Querido Jamil, ficou claro hoje, né, que inclusive com o argumento falacioso da carta do Trump de que os Estados Unidos têm déficit comercial com o Brasil, que é uma bobagem. Os Estados Unidos têm 410 bilhões de superávit nos últimos 15 anos com o Brasil. É uma montanha de dinheiro, porque, claro, exporta produtos com mais valor agregado para cá, né? Mas, para além das mentiras, etc. e tal, ficou claro o uso político, como você mencionou, das taxações, né? E não só em relação ao Bolsonaro, mas acho que também em relação ao fato do Brasil ter sediado a reunião dos BRICS, o Lula ter falado em desdolarização e etc. Ficou claro aí nos Estados Unidos, para quem está por aí, de que o Trump está usando as taxas mais ou menos como se fossem sanções, né? Aquelas sanções que ele usa contra a Rússia, contra a Irã, contra Cuba, que é para desestabilizar, né, os governos com os quais ele não simpatiza. Está claro para a opinião pública americana que já não é um problema só econômico, mas que é uma manipulação descarada da política tarifária para desestabilizar inimigos? Olha, perfeito, Juliano. Em primeiro lugar, vamos só colocar no contexto. Usar tarifas para esses fins é ilegal. Então, o comércio, as regras internacionais do comércio proíbem você de tomar decisões que não tenham o comércio como principal argumento. Ou seja, você pode colocar uma tarifa se, por exemplo, você chegar à constatação de que aquele país está vendendo produto subsidiado para o teu mercado e destruindo empregos no teu país. Ok, você vai lá e coloca. Você pode colocar uma tarifa ou até barrar o produto se aquele produto está entrando e trazendo uma doença. Você pode fazer isso. E tem uma série de regras sobre como você pode barrar um produto estrangeiro, até mesmo por uma questão de segurança nacional. Agora, em nenhum lugar está colocado que você pode colocar tarifa sobre um outro país se você não gosta daquele outro regime, daquele outro governo, ou da decisão de um judiciário de um outro país. Aí tem um outro nome, sanção. Unilateral, no caso.
que não é nem uma sanção aprovada pela ONU, etc. Então, Donald Trump usa o comércio como uma arma, porque ele sabe que ele tem uma arma poderosíssima, que é o mercado americano, o maior mercado consumidor do mundo. Então, ele sabe disso e, obviamente, instrumentaliza o comércio para enfraquecer países, governos, etc. Tradicionalmente, o governo americano usou o dólar também como instrumento de poder e agora passa a usar também o comércio. Isso fica muito claro no caso brasileiro, mas reflete, obviamente, uma política de Donald Trump de abandonar, Juliano, qualquer tipo de pudor, de regra internacional, com o regime multilateral do comércio. Ele abandona tudo isso em prol do interesse supostamente americano. Aí a gente vai descobrir que não é exatamente o interesse americano, é o interesse da extrema-direita americana. Aí a gente sabe que quem chega no poder, obviamente, define o que é o interesse nacional. Então, é uma coisa muito importante, e a tua pergunta é fundamental, que nós não estamos falando de comércio aqui. Nós estamos falando de política, de sanções e de desestabilização do maior país da América Latina, o que, obviamente, tem um impacto absolutamente regional. Uma desestabilização do Brasil é o que os americanos hoje querem. E você sabe, Gabi, que tem uma pesquisa que foi divulgada esses dias agora, que mostra que o Brasil é o país com mais simpatia, uma pesquisa de opinião, que é o país onde as pessoas têm mais simpatia com os Estados Unidos na América Latina. Olha só que coisa. É porque é uma longa história, né? O que os Estados Unidos investiram aqui no Brasil na política da boa vizinhança, desde a criação do Zé Carioca, para pegar um personagem da história, a trazer diretores de cinema para fazer obras no Brasil. Tem uma longa história, né, dessa política de boa vizinhança. Criou essa imagem mesmo. Pois é, mas agora a gente tem um novo desdobramento. Ah, sim, agora é outra história. Bastante mal. Jamil, obrigada por hoje. É excepcional a gente contar com você, ainda mais num momento como esse, querido. Valeu, bom trabalho por aí. Obrigado, teremos muito trabalho aí pelos próximos 3 anos e meio. É verdade, dá vontade de chorar, né? É verdade. Valeu, Jamil. Dá a impressão desses 5 meses aqui, sinceramente, de governo Trump. Parece que são 5 anos, mas enfim. É verdade. A gente está com você, Jamil. A gente está com você segurando sua mão.